Olá novamente, eu sou o Paulo Garcia, CEO da Infoprice, aqui com vocês no APA Show 2025, Update. Ricardo Pastore, seja muito bem-vindo ao primeiro Pricing Conectado Cast do APA Show 2025 ao vivo aqui na APAS. Então, vocês podem ouvir um barulhinho adicional, vão ver gente passando para cá e para lá, mas é porque a feira está acontecendo, a gente está no segundo dia e para manter a tradição de um ano atrás, então já dá para chamar que é tradição, dá para falar que é tradição, a gente vai fazer a nossa agenda de conteúdo aqui, trazendo pessoas especiais do varejo para contar um pouco sobre a sua história e brevemente a gente passar por alguns temas que sejam de sua especialidade. Pessoal, hoje a gente está aqui com Ricardo Pastore. Ricardo Pastore esteve presente no nosso evento ano passado, do Retail Studio da SPM. Ricardo tem mais de 40 anos dedicados ao varejo, combinando experiência como executivo, consultor, mentor e professor. Então a prática e a academia andaram juntos aí e hoje você está no Retail Power Academy. Eu passo para o Ricardo fazer o resto da sua própria introdução para vocês. Obrigado, Paulo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Nath, obrigado pelo convite. E a APAS é um evento grandioso e vocês estão sabendo enriquecer. Esse já é um evento que agrega muito para todos os participantes, né? Mas é isso, você descreveu bem. Eu acho que foi uma evolução natural, a minha formação prática e depois o aperfeiçoamento acadêmico. Durante a vida executiva, né, foram 22 anos trabalhando em grandes empresas, da mesma forma, né, a gente se aprimora, faz faculdade, especialização, pós-MBA. E depois disso, no mundo acadêmico, que foi um percurso meio acidental, eu não esperava ingressar no mundo acadêmico. Saiu sem querer. Foi atividade de consultoria, tá? Depois que eu decidi começar a trabalhar como consultor independente, eu recebi um convite para voltar para a SPM, onde eu fui aluno nos programas de pós-graduação, porque a escola estava estruturando uma área de varejo. E foi aí que nós criamos o núcleo de varejo, e no ano seguinte o Retail Lab, o primeiro laboratório experimental de varejo. Então, até hoje, né, o núcleo, esse ano está fazendo 20 anos, e ano que vem o Retail Lab vai completar 20 anos. Então, como parte da comemoração, nós estamos projetando o núcleo de varejo para os próximos 20. E aí é uma mudança na marca, né? Então, a SPM Retail Studio no conceito de design subjetivo, design de experiências, design de estratégias, né? Usando os temas de tendências, tecnologias, inteligência artificial e assim por diante, a omnicanalidade, o retail media, né? Então, como todos os temas tradicionais, pricing, né, são impactados pela inovação e novas tecnologias. Então, esse modelo prevê a parceria com empresas. Já temos uma grande marca da indústria de alimentos que vai... Grande marca que pode falar o nome ou não? A gente não assinou o contrato ainda. Aliás, uma das principais cláusulas lá é confidencialidade, então vou ser prudente e não revelar ainda. Mas ela é uma marca bem conhecida e o objetivo é desenvolver estudos com os nossos estudantes, né? Eu vou mentorar um grupo de estudantes e esse grupo vai trabalhar um projeto cedido por essa empresa, essa nossa Super legal. parceira, né? Super legal. Então é um aprendizado conjunto, é uma que prática... não é a de refrigerante. Não, é de alimentos. A gente até o final do bate-papo. É uma marca Eu vou de ver se eu alimentos tiro. conhecida por ter a maior quantidade de SKUs no seu portfólio. E mais horizontalmente, talvez. Aquela que unifica a leveza do ser humano. Exatamente, que tem o ninho, os passarinhos. Muito bom, muito bom. Ricardo, você prefere que te chame de Ricardo ou de professor? Do jeito que você quiser, de Ricardo. Tá, mas então a próxima pergunta é justamente essa, Ricardo ou professor? O que você gostou mais? Da academia, da execução
Ou, na verdade, é justamente essa mistura que no final, né, te faz como pessoa hoje em dia? É. Olha, como expliquei, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Então, em nenhum momento incomodou. É como vestir uma roupa sob medida. Então, eu tô lá na SPM. A SPM é parte importante disso, porque é uma casa, né, que me recebeu muito bem e me ajudou a me preparar, né? Eu não estou só na SPM, já tive outras instituições. Agora eu divido um pouco com a FIA. Eu tenho também uma disciplina no MBA de marketing na FIA. Então, eu acho que acho não, eu tenho certeza que a minha vivência prática me ajudou muito, mas a academia me transformou. Eu tive que fazer mestrado, fiz doutorado, né? Então, o conhecimento que eu tinha da prática, né, eu vou conseguir aprimorar, eu alavanquei, né? Então, hoje eu produzo desde o simples artigo ou e-book, não é? Como uma marca única minha, porque não é só fruto da pesquisa científica, está muito baseado também no meu conhecimento prévio e atual, porque eu continuo atendendo empresas, continuo vivenciando a realidade, empresas que eu atendo como consultor, como mentor. Tem gente que fala, né, que uma coisa é ter o diploma, outra coisa é ter as manhas. É bem isso. Juntar um pouco dos dois. Dando sequência no nosso papo, bom, conhecimento adquirido nas ruas e nos livros, né? E hoje a gente está num momento mega transformacional, tanto no ambiente prático quanto no ambiente acadêmico, que é essa revolução toda de AI que fala-se, enxerga-se por aí, que acho que já passou da maturação para você distinguir ruído de realidade, então não é mais uma buzzword igual, pô, metaverso, né? A NRF sempre tem uma palavra, né? Metaverso, não sei o que lá. Não, AI a gente já viu que o bicho Chegou para ficar. é um pouco diferente. Qual é a tua percepção sobre a adoção disso no varejo, especialmente no varejo nacional? O que você enxerga aí de movimentação? Olha, as empresas estão se mantendo atualizadas, os executivos fazem cursos, imersões, né? Estão esperando a solução mais adequada. Eu sempre volto lá nos anos 1990, quando a Microsoft lançou o Office, tá? Então, existiam vários softwares já na época, processadores de texto, de planilhas de cálculo. A Microsoft teve... Ludosa ainda, tela verde escura. Mas já com o Windows, já havia, né? Word, não era Excel, era Lotus, 1, 2, 3, enfim. Isso com certeza foi muito transformacional, né? Foi, porque aquilo foi um gatilho de todo mundo no escritório passar a ter um PC, né? Eu era coordenador ainda, jovem, né? Eu tinha uma pequena equipe lá de 6 pessoas, uma menina tinha o PC e ela fazia tudo lá na época do DOS, né? Com o Windows e a facilidade toda, todo mundo ganhou, né, o computador e passou a produzir suas planilhas, seus textos, imprimir, não é? Antes tinha que mandar... Como é que foi esse período, assim, organizacionalmente falando? Porque as pessoas deixaram de ter determinadas funções. Minha mãe fala que teve uma época que você tinha que fazer curso de datilografia. Exatamente. Porque era o que existia. Aí, de repente, computador. Mas os processos, eles foram, obviamente, facilitados. Muita coisa foi facilitada. Difícil mencionar, né? Assim, até porque não existe uma régua padrão. Mas é um pouco do que a gente está vendo acontecer agora. É bem isso, né? Lógico que é muito mais complexo, muito mais rico. Então, as empresas estão esperando uma solução onde o executivo vai ter a segurança de saber que tem um analista, qualquer pessoa da equipe, nos diversos níveis, né? Utilizando com segurança, né, um recurso, que aquilo é um recurso, a empresa vai adquirir, pagar por ele, ele espera ter
ganhos produtivos, né? As pessoas vão produzir mais, né? Então, a empresa, em primeiro lugar, o que eu vejo aqui no Brasil é a questão da visão e da cultura. A visão é a seguinte: onde eu posso chegar com isso? Eu não vejo muita discussão, né? Vou dar um exemplo simples. Onde eu posso chegar com o uso da inteligência artificial? Eu tenho um departamento de compras com 5 compradores, 10 compradores. Eu quero enxugar para um. Quero ter um comprador ou um gestor e talvez 2 analistas, e vou substituir todo esse quadro por uma plataforma de IA, porque eu vou mudar o processo, né? Você acredita que isso é uma realidade que a gente vai É ver verdade. no varejo supermercadista muito em breve? Eu acredito. E se não for, vamos dizer assim, né, brincando, por bem, vai ser por mal. O por bem é se antecipar e fazer isso. Quem fizer vai ter agora. vantagem. O por mal vai ser aquela hora assim: putz, a empresa não está dando lucro, eu tenho que cortar, tenho que fazer, e eu vou fazer porque o outro também fez, eu vou fazer sem saber, e vai dar aquele estresse interno, né? E risco, e medo, né? Então, eu vejo essa questão da visão, da discussão. O executivo empresário, eu vi de uma empresa holandesa, que foi o Macro, que eles falavam: eu tinha 6 funcionários no meu setor, eu era gerente de compras de perecíveis, né? Mais especificamente frios e laticínios. Eu como gerente também era comprador, eu tinha mais 3 compradores e tinha 2 ou 3 assistentes. Éramos em 7 pessoas, né? O meu par, na Holanda, eu dava Holanda, Bélgica e tal, ele falava assim: lá eu faço o que você faz. A venda era o dobro, o triplo, sei lá, muito acima da nossa em dólar, e era apenas em 2. Era ele, o comprador e um assistente. Então, naquela época já havia Qual era a diferença? a produtividade, os processos eram mais fluidos, não tinha tanta interferência humana, né? Então, hoje Talvez você um pouco vê da questão cultural também, né? cultural, Porque compra implica em venda e aquela coisa da da negociação. O negociação, brasileiro gosta de chamar o pessoal no box, deixar deixar esperando lá. na Isso. salinha. Pois é. Talvez lá o negócio seja um pouco mais papum. Exato, é tudo na base do contrato, acertou o contrato vale, faz uma revisão uma vez por ano, Acabou. acabou. Tem todas as regras. Agora, essa é uma questão de visão, né? O empresário precisa entender onde ele pode chegar com esse ganho. A tecnologia, de qualquer forma, ela é assim, né? Porque o empresário ele vai colocar o recurso da empresa em troca de alguma coisa. Ele quer ganho, ele quer produtividade, ele quer segurança, acurácia, informações. Aí é a mesma coisa, né? Não pode ir na moda, no modismo. Tem que saber o seguinte: olha, eu consigo com isso economizar, sei lá, 5% da despesa. Isso falando só de economia, não estou falando de possibilidades de ganho, de assim, ampliação de ganho. Mas então isso é um lado da visão. O outro lado da cultura é a insegurança, né? É o medo. Aí é um pouco do que você A já governança que falou. tem que andar junto, né? Porque Eu não ouvi de pode um ser uma empresário caixa. outro dia o seguinte: olha, nossa empresa tem 20 e poucos anos, meu pai foi o fundador, e o cara que é o diretor de compras começou com ele. É o funcionário mais antigo da empresa. E que estava falando comigo, o herdeiro. E não é um herdeiro jovem, um herdeiro já de seus 40, 50. E ele fala assim: como é que eu vou falar para esse diretor que o departamento dele vai virar de cabeça para baixo, que a gente vai comprar de um jeito diferente? Sim. Então, aí tem o lado cultural. O lado cultural é se apegar aos padrões existentes e ter medo da mudança. E de onde vem isso, né? Da falta de conhecimento. Então, quando você trabalha como time
com nível de conhecimento lá em cima, fez um excelente curso superior, fez especializações, você consegue andar mais na horizontal. O que significa isso? Aquilo que as pessoas aprendem na prática é válido, mas esse profissional, esse funcionário, ele consegue, a partir daí, se adaptar a novas situações. Enquanto que aquele que só aprendeu na prática, né, não sabe, ele trava. Né? Ele fala, como é que vai ser agora trabalhar com IA se eu não aprender isso no passado, não ter referência no passado? Agora, aquele que estudou... É o aprender a aprender. Exatamente. Não é o, Esse é não é o aprender a fazer, né? Então, essa é a equipe que é capaz de transformar uma empresa por ela mesma, né? E por uma liderança visionária. Mas vem cá, quais os exemplos mais práticos que você já viu, assim, rodando um supermercado hoje? Eu tenho um exemplo bom, mas eu vou fazer jabá, gente. Aí falam que quando faz conteúdo assim não pode, mas eu tenho um ótimo. Nesse tema de inteligência artificial, não sei. Eu sei de uma coisa ou outra acontecendo aqui e ali, mas ainda muito... A Rovina é uma mudança impactante. Porque assim, quando você fala de inteligência artificial, eu acho que a grande mudança, inclusive em termos de conhecimento, mas agora é quando você fala de generativo. Generativa, tá. Bem lembrado. Tem a preditiva. Exato. Na InfoPrice a gente tem projetos de pesquisa, inclusive, amparados pela FAPESP, rodando para modelos de otimização. A gente já está no segundo batch, inclusive, e a gente já tem teste rodando na rua com varejistas e dando resultados incríveis, assim, né? Financeiros. Um negócio muito bom. Mas não é generativo. A minha curiosidade é mais pelo generativo, né? Quem tá fazendo algum... Mas vale o mesmo dia a dia, né? De ter um Gemini, de ter um ChatGPT e tal. Mas vale o mesmo exemplo, Paulo. Uma interface de prompt. Mesmo com a preditiva, as empresas têm o recurso. Tudo bem, tem empresas com recursos mais atualizados, menos, com capacidade de gerar o pedido sugestão, e o time de compras prefere não usar esse recurso. Que é um ponto cultural. Exatamente. Por quê? Porque essa insegurança, né? Você pode dizer, essa sugestão está furada, eu prefiro fazer o pedido à mão. Não é essa a atitude que se espera, né? A atitude é fazer aquele recurso que a empresa adquirir dar certo até o fim. Não é? Né, tem um equipamento, esse equipamento não está entregando o que a gente esperava. A resposta não é abandonar o equipamento. A resposta é explorar esse equipamento ao máximo, esse recurso ao máximo. Né? Então, o comprador, ele olha, já foi comprador. A rotina é tão intensa que ele fala, poxa, eu não tenho tempo de parar para aprender o novo enquanto eu tenho que cuidar aqui do atual. Né? Exatamente. Ele fica pressionado. É uma questão do alinhamento dos astros, né? Ainda mais quando você fala de uma corporação grande, porque você tem que ter a tecnologia, quando eu falo tecnologia, é a área de tecnologia ou suporte alinhada, você tem que ter a área sponsor alinhada, então, sei lá, a área comercial alinhada, você tem que ter algum sponsor da alta diretoria, dono eventualmente, você tem que ter muita gente com tempo e buy-in para fazer um projeto grande e company-wide acontecer. Eu vivi muito isso no macro. O macro tinha uma área de TI, assim, no nível de excelência, né? E a minha área, por diversas razões, foi escolhida como se fosse uma área teste. Por quê? Porque eu sempre tinha interesse. Eu lembro que quando foi criado um sistema de KPIs novos, já foi testado comigo. Então, eu tinha interesse. Hoje, a empresa precisa ter uma válvula de escape, precisa ter os squads, precisa ter grupos de trabalho para desenvolver projetos mais soltos do comum em relação a processo e precisa disso, precisa fazer aquilo, porque essa burocracia ela nasce por uma razão, né? Ela não nasce porque um belo dia chegou algum diretor e falou assim, gente, como que eu posso dar uma atrapalhada aqui na vida da galera? Não foi isso. Burocracia ela existe. Ou você coloca isso no budget, você fala, olha, a partir do ano que vem nós vamos ter X% do orçamento destinado a
a inovação, a nova tecnologia. Quando coloca isso no budget, tudo bem, ninguém vai reclamar, tá lá. Agora, Cria-se quando a empresa passa a ter uma espaços de dor, pesquisa, de espaços, né, de laboratório. quando a empresa passa a ter uma dor, você precisa sanar. Aí vem consultoria, normalmente é corte. Uma coisa é você ter qualidade de vida, fazer regime, alimentação saudável, academia. Outra coisa é você ir direto para a UTI, né, e fazer uma operação cardíaca daquelas radicais. O que vai sair depois no dia seguinte, ninguém sabe, né? A empresa é a mesma coisa. Se ela for caminhando sem incorporar, né, os benefícios das inovações, num determinado momento ela vai tentar se reinventar, talvez seja tarde. Sim, né? Fica mais caro. Eu vi esse ano na NRF a apresentação, inclusive era um painel com brasileiros, né? Tava o CEO da CIA, Paulo Correia, se não me engano, e o outro convidado era um VP de produtos do Sam's Club, né? E eles usam o termo, porque lá no Sam's nós temos vários times de design de experiências. Falei, opa, Interessante. não foi me falar nisso. Terminou, fui lá, o que eu encontrei? Eles criaram, lá em Bentonville, um mega laboratório, né, de design de inovações. Então eles chamam clientes, fornecedores, discutem. Então, eu trouxe um exemplo aqui de comprador, podia ser da área de marketing, podia ser prevenção de empregos, qualquer área crítica, né? Faz uma atividade de revisão, que a gente faz lá na SPN, né? Chamando empresas e tal, uma revisão estratégica, faz uns encontros, usa algumas metodologias, Design Thinking é uma delas, né? O Walmart criou Sam's Club, né? Uma área específica para isso, grande, para ser um galpão gigante, né? Para poder discutir e testar essas coisas antes de implementar. Então, guardadas as proporções, as empresas com o poderio que uma APAS tem, pode, se não sozinhas, coletivamente, organizar o seu processo evolutivo, o seu processo de inovação, né? Para não correr o risco de, daqui 5 anos, virar uma sucata, né? Para justamente perdurar. Exato. Perdurar. Muito bom, né? Agora, vamos lá, Ricardo. A gente falou bastante da mudança das empresas. E o consumidor? E o bendito consumidor nesse meio? O consumidor dá de goleada na gente. Como que ele está mudando? Ele está mudando, comprando o iPhone de última geração, baixando tudo quanto é aplicativo, ele testa DeepSeek, ele testa Gemini, ele faz tudo. Ele está no TikTok Shop agora. TikTok Shop, já começou isso. Graças a Deus, eu desinstalei isso. Se a TikTok pagar para o nosso canal, eu volto a instalar. Então, ele está sempre na nossa frente. O nosso papel, o papel dos gestores, é fornecer recurso para esse consumidor, né? E dar ferramentas para ele aprender a utilizar esses recursos. Tanto ele aprende que os aplicativos asiáticos chegaram com uma rapidez enorme, eles assimilaram porque o aplicativo é bom. Exato, que funciona, é estruturado. Funciona e é riquíssimo, né? Ele entretém, né? O segredo do TikTok é o entretenimento. Ele provoca uma mudança na jornada de clientes. Aquela jornada mais linear, mais pausada, cai por terra e entra uma jornada mais fluida, não linear, onde o conteúdo é o campo de você utilizar os gatilhos. Mas você acha que isso vai acelerar também, ou já está mudando, talvez lá na China? No Brasil, eu não sei, porque realmente eu desinstalei, porque, né, é uma questão daquele vício da dopamina ali, mas para supermercado, grocery, de uma forma geral?
alguma influência, sim. Né? Não estou dizendo especificamente o TikTok Shop, mas o social commerce é um canal consolidado. É um canal de propaganda no final das contas, né? Porque se você pega, sei lá, uma famosa, de alguma emissora famosa e vai e faz Exatamente. propaganda na TV versus fazer em Instagram ou Facebook ou qualquer coisa, Hoje o feito mesmo. WhatsApp é usado indiscriminadamente, né? Mas eu não tenho tantos recursos quanto o próprio Instagram, né? Dirá o TikTok Shop. Então, o supermercado, nesse conceito, o omnicanal, ele integra com diversos outros canais. Então, eu posso ter uma estratégia específica para vinhos, para queijos, para itens do bazar. Não necessariamente companhia, mas Isso, por partes. por categorias. Faz sentido. Né? E faz Eu sentido. posso ter uma, por exemplo, tem o Trader Joe's, que é um celebrado varejista americano, que é avesso à tecnologia, avesso entre aspas. Porque você entra na rede social dele, é riquíssimo, né? Que eles ensinam Eles são avessos à tecnologia? dentro da loja, sim. Ah, na loja super tradicional. É, sim, mas eles se afirmam, eles se colocam dessa maneira, né? Para dizer que ali é o varejo tradicional, coisa nenhuma, porque você vai nas redes sociais, a produção é riquíssima. Então, eles oferecem, por exemplo, um salmão embalado, um salmão fresco, produtos de qualidade, um azeite diferenciado. Só que lá no Instagram, no YouTube, você vê uma produção de uma receita, por exemplo, muito Sim. elaborada e uma produção riquíssima. Isso vai te fazer comprar aquilo que talvez você... Exatamente. Esse cuidado com o próprio insumo. Então, o supermercadista precisa saber que esse consumidor, ele está à nossa frente, né? Ele está buscando experiência. E quando a gente fala em experiência aqui, todo mundo olha para o lado e não sabe nem definir o que é experiência. Vamos lá, você, pessoalmente, você é mais impactado por qual meio, falando desse supermercado, tá? E você compra por qual meio, por qual canal? Então, vou falar. Eu sou cliente da Amazon, eu tenho assinatura, eu recebo vários produtos mensalmente, já no sistema de assinaturas, cápsulas de café, produtos de limpeza, papel higiênico, chega aquele fardo enorme que dura um mês ou dois, sei lá. Eu não compro isso em supermercado, chega em casa, né? Drogaria, a mesma coisa, os medicamentos de uso contínuo, chega por assinatura. A última assinatura foi nutrição, então eu estou tomando ou sustagem ou enfim, suplementos, isso vai chegando. Vinho vai chegando, tenho 2 assinaturas de vinho. Suplemento bom também. Agora, ao mesmo Suplemento tempo, social. tem lojas no entorno de onde eu moro. Perto tem um Empório muito bom, tem um Mini Extra, tem um Dia. Então, de vez em quando dá uma corridinha aqui e ali, também vale. Tem o Oxxo, né? Que é uma conveniência. Exatamente. Aí tem os Super Apps. Eu também sou cliente Prime no Rappi. Perfeito. Rappi para pedir comida. Só que ele oferece o Rappi Turno. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Eu peço muitas vezes cerveja, vem gelada, entrega em casa em 10 minutos, com preço menor do que o supermercado do lado. Não, é muito bom. Muito bom. A única coisa é que você não pode pedir mais do que 4 garrafas já com gás, porque senão eles falam que não tem, muito provavelmente não cabe na caçamba da moto. O varejista, Eles cortam da lista. ele precisa entrar nessa. Ele sabe que ele está nesse meio. E é uma concorrência boa, e os preços não são ruins. Não são. Não são. Não. E tem vindo aí agora a Shopper.com, que recebeu o aporte do iFood. Eles já receberam alguns bons aportes. Mas esse é recente, Tá. entendeu? Então a gente está vendo assim uma organização diferente da oferta varejista, né? Não vai ser só loja, o online vai crescer cada vez mais. E o desafio é os supermercadistas se pegarem nisso.
entender que ele... E também eu acho que tem uma questão muito forte, ainda que as pessoas elas vão mudar como seres humanos, elas tendem a mudar, tem as que não têm. Então você vai ter que interpretar, por exemplo, a evolução, não da pessoa, mas a evolução demográfica. Então, poxa, meu perfil, antigamente eram X pessoas da idade tal até tal que se comportavam de tal maneira. Qual que é a perspectiva para daqui a X anos na região metropolitana de não sei da onde? Ah, vai ter mais população idosa, vai ter mais jovem. Mas será que o idoso já vai ter aprendido a fazer a compra? Vai ser um idoso diferente do... Sim, nós chegaremos lá. A gente precisa ter esse... Hoje eu vi um Esse senhorzinho cheiro, né? no balcão, que eu tô fazendo tratamento Green Time, atravessei a rua, fui na farmácia, tinha um senhorzinho, bem senhorzinho, japonês, e na hora de pagar ele sacou o celular e pagou por aproximação. Podia ser com o relógio. Em compensação, eu tenho um amigo da minha idade, Mais ou menos 26 anos de idade, né? E Price, né? e ele, cara, ele é daqueles que pega o táxi pra ir no banco pagar as contas, cara. Então, mas esse público, ele vai aos poucos ser retirado. Um dia ele vai chegar no banco e não tem mais banco. Isso vai O táxi não vai aceitar dinheiro, né? Isso está acontecendo, uma eliminação natural. O que se discute hoje no Brasil é o atacarejo, né? Inclusive, eu participei de uma entrevista no Jornal da Cultura sobre isso. O atacarejo, ele tem uma oferta varejista já majoritária, né? Um canal que mais vende, embora não tenha a maior quantidade de imóveis. E a população brasileira, ela é muito concentrada na média baixa e baixa renda. Então, essa é uma população que depende de uma oferta varejista de produtos mais baratos. Mas isso não quer dizer que a indústria de tecnologia não vai chegar nesse público. Daqui a pouco vai. Ela está naturalmente descendo a pirâmide né, nas classes mais altas, intermediária, até por uma questão cultural. Mas daqui a pouco chega. As camadas mais de baixa renda, elas são heavy users de tecnologia como os games, os joguinhos, né? Os do bem e os do mal. Os do bem e do mal. Então é um público que já está sendo educado, já foi educado, tá? Então, para isso pular para o consumo de cesta básica, é um pulo, né? Então a questão é até que ponto as empresas vão esperar para sair na frente e oferecer serviço. Porque essa oferta vai fidelizar. Quem puxa quem, né? A empresa ou o mercado? A empresa ou o consumidor? Então, as duas marcas vai puxar. livres, Atacadão e Açaí, eles são líderes, estão dominando o mercado, têm lojas presentes em tudo quanto é lugar. Talvez uma rede que não tenha tanto protagonismo, fala assim, olha, eu vou mudar esse mercado. E aí, com a tecnologia, inovação, enfim, pode passar a fidelizar alguns clientes que hoje não são fidelizados em lugar nenhum. Eles vão atrás de preço baixo. Se você tem preço baixo hoje, ok, amanhã eu vou no outro, e assim por diante. Que é uma questão de necessidade. Bom, Mas é uma moeda que está cada vez menos valorizada, porque os preços estão subindo, né? O consumidor está percebendo, e você mesmo falou, pô, esse modelo é uma maravilha. Quando a gente vê que um serviço prestado de forma competente, com preço competitivo. porque esse era o trade-off, né? Se não houver o preço competitivo, e às vezes pode ser que tenha a sensação de que não há, porque os preços estão subindo, que é o que você está falando. Existe sempre uma expectativa no consumidor. Ele pode estar disposto a pagar um pouco mais se ele perceber valor. Né? Uma entrega turbo em 10 minutos, pô, é muito valor agregado. Né? A gente não... Há muito tempo que eu já deixei de fazer compras mensais, grandes volumes, mas tem muita gente que ainda faz. Tem família grande, etc. Né?
Mas quais são as dores desses consumidores? Né? Todo mundo trabalha, todo mundo tem tempo escasso, né? Todo mundo reclama de ficar na fila na hora de pagar, de não encontrar produto. Então, essa receita do atacarejo, ela está com os dias contados, tanto está como o próprio atacarejo vem mudando, ele vem agregando serviços cada vez mais. É pendular a coisa, né? Já já ele vira supermercado. Então, aí entra um modelo assumindo o papel que ele teve lá atrás, há 30 anos atrás. Né? Muito bom. Aguardemos os próximos episódios, pessoal. Aguardemos os próximos episódios do mundo onde a gente vive. Ricardo, prazer. Prazer enorme ter você aqui Muito com a obrigado gente. pelo papo. Obrigado pelo bate-papo. Mais uma vez, aguardamos você nos nossos próximos eventos também. Né, Nath? E olha, esteja conosco lá na Retail Power Academy. Vou convidar o Paulo aqui, ó, na frente de todo mundo, para fazer uma apresentação lá para nossa comunidade. Perfeito. Topadíssimo. Muito bom. Obrigado, viu? Valeu. Valeu.